A margem tem poder, tem poder. A margem tem saber, tem saber. Nossa voz virou semente pra libertar a nossa gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo agora. Meu nome é Ronald Lopes. Estamos aqui na 6ª jornada de psicanálise. Nós estamos aqui no Corpos em Movimento, uma jornada que é do âmbito internacional de psicanálise, educação e cultura, e é também o primeiro fórum de discussão e debates em psicanálise política. A gente já começa aqui já citando as nossas participantes, as nossas palestrantes, conferencistas, né, que vai estar aqui compartilhando os saberes, tanto a Sara Wagner York quanto a Andreone Medrado. Depois elas vão falar um pouquinho aqui com a gente, a Sara principalmente também, que é mediadora. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês estarem acompanhando essa jornada, né? Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo dia, com muita coisa bacana, muita coisa legal. E nesse segundo dia a gente vai ter mesas de comunicação também seguindo aí a nossa programação. Também, pessoal, a gente acabou fazendo uma alteração, né? Isso é importante dizer, por conta da própria dinâmica e das demandas que a jornada vai produzindo, vai cumprindo também, que é o registro de presença, tá bom? Registro de presença, agora você pode ir lá no site www.corpoemmovimento.com.br. Você pode ir lá nesse site, clicar lá, marque a sua presença e fica tranquilo, tá bom? Marca a sua presença do dia, porque ela vai ficar aberta de hoje, agora em diante, até o final da nossa jornada, tá bom? Até sexta-feira ela fica aberta e você vai poder assistir todos os vídeos, vai poder assistir também, marcar a sua presença para receber o certificado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através do Laboratório de Gênese e Sexualidade, liderado pela nossa professora querida Joyce Alves, que é a pró-reitora de assuntos estudantis e que está nos apoiando nesse projeto. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, Sara, seja bem-vinda. Andreone, seja bem-vinda também. Sara, querida, nesse segundo dia, Sara é nossa mediadora. Sara tem feito um trabalho muito bacana junto com a gente também lá do coletivo, faz parte do coletivo de ativista, né, de psicanálise, educação e cultura. A gente tem também feito trabalhos, enfim, que a Sara... gente, Sara dispensa apresentações. Eu estou aqui enrolado para apresentar ela, mas assim... eu sou o primeiro fã, Sara, que participou de todas as jornadas, tem cadeira cativa aqui na nossa jornada há 6 anos, então, assim, eu não poderia também deixar de falar isso, né, Sara? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Ronald, que prazer e que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, essa mudança de tempo, o Brasil inteiro para a gente dar conta e a gente tentando chegar cada vez mais perto. Então, bom dia para quem está de fora, bom dia para quem está chegando, boa tarde para quem assistiu Too Late, boa noite para quem está na Itália e no resto do mundo, né? Como diriam as melhores travestis italianas, aquelas que desbravaram a comunicação internacionalmente. Ter essa conversa vai ser uma coisa de um outro nível, porque talvez uma das melhores sensações é quando a gente pega estruturas que foram pensadas para o sistema hegemônico e transporta isso para outros saberes. Então, uma outra forma de trazer a comunicação, as interações das discussões para
a grande população. Então, a popularização da ciência, com a ampliação e popularização das ciências num outro contexto, faz-se mais que urgente. Eu quero dizer que, antes de apresentar a nossa convidada, que é maravilhosa, fez CPFL, está nos melhores e maiores circuitos do Brasil, está falando em vários lugares e falando com muita propriedade e categoria, porque a professora é doutora. Então, antes de apresentar a nossa professora doutora, eu quero saudar e agradecer imensamente os meus intérpretes de Libras, que aqui estão para chegar a todas as pessoas. Eu sou a Sara York, esse é meu sinal, e eu agradeço imensamente a 2 profissionais que estão aqui traduzindo em tempo real aquilo que chega para outras pessoas, e as pessoas da comunidade surda, Diego e Davi. Muito obrigada por esse trabalho lindo que vocês fazem. Eu ia perguntar se vocês são coda, mas a gente vai correr. Quer saber o que é coda? Vocês não sabem, né? Ah, vamos falar disso mais para frente, junto com a professora Andreoli. Porque, olha, ela é exatamente um furacão mesmo. É bonita, faz muita coisa, é da biologia, psicóloga, mestre em fisiologia humana, doutora em psicologia pela USP, tem uma jornada, uma carreira, né, ali dentro da USP. Sua pesquisa investiga as relações entre nojo, desejo, gênero e sexualidade, com foco nas dinâmicas de poder e nos marcadores sociais da diferença. Articula psicologia crítica, teorias anticoloniais e estudos de gênero para analisar como o desejo é regulado nas discussões normativas. E é coautora de Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade, de 2023. Tem uma trajetória longa e vai falar para a gente sobre uma psicanálise e uma psicologia que se atém e se detém de modo fixo a postulados coloniais que não propõem a possibilidade de falência. Será que a gente consegue quebrar isso, Ronald? Discutimos o efeito do colonialismo sobre a produção do saber e sobre os nossos corpos. É sobre isso. Andreoli, professora doutora Andreoli Medrado, que honra estar aqui. Muito obrigado por sua presença e seja muito bem-vinda. A palavra está com você e a gente quer muito te ouvir. Bom dia, obrigada pela apresentação. Me senti até mais chique. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui ao lado da professora Sara, que admiro bastante, que tem uma trajetória inspiradora, né, dentro da comunidade trans, para nós travestis também. Agradecer ao Ronald Hudson, a equipe toda dos Corpos em Movimento, e estar aqui nesse espaço, né, embora eu falo sempre que eu não sou psicanalista, eu costumo criticar a psicanálise nesse lugar de uma crítica que é uma troca, né, que é uma possibilidade da gente construir outros caminhos e de propor, se possível e se necessário, falências. Eu costumo falar que uma teoria que não pode flertar com sua falência, ela é um dogma, né? Se ela não pode ser colocada, mas acho que isso vem também da minha trajetória como cientista, né? Que a gente sempre faz um experimento, chega numa conclusão que ela precisa necessariamente ser falível. Ela precisa ser posta à prova e poder ser falseável em alguma instância. E aí eu aprendo, a partir daí, a teorizar, a pensar a vida, a pensar as proposições. E quando tem o tema de hoje para a gente conversar, é um tema que já venho pensando há um tempo, que já venho elaborando há um tempo, sem nenhuma conclusão até o presente momento, mas que eu tenho partido de alguns pressupostos, né? O meu último livro, que é esse daqui, Ensaio sobre o Colonialismo, tem ali 500 páginas para a gente tentar entender mais ou menos como que o colonialismo que não acabou, ele acaba afetando a nossa subjetividade, a nossa construção social, a noção que nós temos de pessoa, de ser humano e tudo mais. Eu venho da biologia, né? Então, e da biologia também, da neuroendocrinologia, da reprodução, e sempre que eu vejo as pessoas usando a biologia para querer justificar a existência de homens e mulheres nesse binário, eu falo que eu faltei nessas aulas, porque eu não vi. Fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado,
né, com a bolsa no exterior pela USP, e não achei esses argumentos que estão falando. E aí a gente percebe como que o discurso ele está para muito além do próprio conhecimento, né? O conhecimento é uma das ferramentas. E aí, para a gente começar pensando como descolonizar o pensamento analítico, a minha provocação inicial de tentativas que a gente precisaria fazer é uma coisa esteticamente simples, mas discursivamente bem complicada, e eu não tenho os caminhos ainda para isso, que é a gente precisa desestabilizar a noção de ser humano. Porque por muito tempo a gente tentou ainda uma perspectiva conciliatória, né? Vamos conciliar o ser humano, todo mundo é humano, as pessoas têm direito a serem humanizadas e tudo mais. Isso, eu acho que, embora sim exista um lugar de querer trazer as pessoas para um campo da dignidade, se a gente está querendo trazer as pessoas para o campo do humano, e esse humano ele é epistemologicamente, historicamente, até mesmo geograficamente, às vezes, localizado, a gente sabe que humano que é isso que a gente está falando. A grande crítica, né, das epistemologias anticolonialistas é que esse ser humano é um ser que é produzido nos parâmetros eurocêntricos, é um ser humano que ele é branco, ele é cisgênero, ele é supostamente heterossexual, ele é supostamente de classe média alta. Então, ele tem toda uma construção que deixa de fora dele a maior parte dos corpos que habitam esse planeta. Inclusive, eu sempre pergunto e comento isso, quando a gente para pensar no nosso globo, na distribuição demográfica no globo terrestre, qual que é a porcentagem de pessoas brancas atualmente no globo? E aí, quando eu pergunto, algumas pessoas falam, acho que 70%, 60%, 50%, e alguns estudos falam que é entre 8% e 12%. Como que um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, tendo entre 8% e 12% de pessoas que são consideradas brancas, hoje em dia, que é quando a gente tem o maior boom populacional, como que esse número tão pequeno é colocado como referência? Né? Como que esse número tão pequeno é colocado como normal? Que normalidade é essa? Que se for partir da própria matemática, da estatística, né? O normal é aquilo que tem uma média maior, que se apresenta e tem maior probabilidade de ser encontrado ali no meio. Como que esse normal é justamente o que tem menor quantidade? É porque ele é produzido também no discurso, também ele é produzido a partir de uma ficção, que eu chamo de uma ficção colonialista, que está dentro do imaginário colonialista, né? E se a gente quer descolonizar uma clínica, por incrível que pareça ou não, a gente precisa descolonizar a partir da desconstrução da nossa ideia de ser humano. Quando me perguntam e eu me apresento, geralmente eu falo assim, eu sou uma monstra. Em vez de falar eu sou um ser humano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo eu sou uma travesti, eu sou uma monstra, porque monstro, historicamente, é esse organismo que é colocado sempre de fora da habitação humana, é um ser que não é compreendido porque ele escapa totalmente das configurações daquilo que pode ser um ser humano, desde o seu corpo até o jeito que interpreta o mundo, até o jeito que transmite e recebe afeto. Então, todos os monstros na história, eles são colocados de alguma forma fora do clube da humanidade. Se a gente for pensar religiosamente, se a gente for pensar em qualquer outro aspecto, né? A própria noção de Lúcifer, que é hoje chamado do diabo, esse próprio Lúcifer já foi um dia um anjo de luz, mas ele desobedeceu algumas normativas, né? Ele desobedeceu algumas regras ali e foi posto para fora. E tem um livro que chama A Culpa é do Diabo, que quem escreveu foi uma historiadora, pós-doutora, Carolina Rocha, e ela vai mostrando ao longo de toda uma trajetória como que o diabo no Ocidente ele foi passando de um anjo de luz até uma criatura amorfa, uma criatura esverdeada, uma criatura das sombras, até que no final das contas ele se transforma num homem preto. Então hoje, quando representam o diabo, é um homem preto. E essa transformação, ela é uma transformação que ela ocorre dentro da produção ocidental do ser humano. E nessa produção ocidental do ser humano, Fanon já diria algo parecido, né? O negro não é um homem, ele é um negro. E a gente vai pensando, recortando nesses lugares, como que a própria produção intrínseca do que é ser humano, ela já delimita, por alguma razão, de onde que nós partimos. Então, se a gente quer pensar uma clínica, e essa clínica ela está ali posta para questionar o próprio sistema, talvez a gente tenha que fazer a coisa mais difícil que a gente ainda não faz, que é questionar o que é esse ser humano.
E aí a gente questiona também várias outras epistemologias que o próprio anticolonialismo, contracolonialismo, ou para quem ainda gosta de usar, eu não uso muito, o decolonialismo ou a decolonialidade, né? A gente percebe ainda que a gente está buscando a humanização. A ideia ainda é, vamos humanizar as pessoas, vamos fazer uma clínica humanizada, sendo que, na verdade, de repente, a gente poderia pensar mais mesmo de um modo radical e anticolonialista radical, que é, vamos pensar em recusar essa categoria. Pode até ser que pergunte, e o que eu faço depois que eu recuso a categoria humano? Talvez a gente vai descobrir. E espero que a gente descubra juntos, né? Não tem uma receita, uma forma específica de como fazer isso. E entre as coisas que a gente tem para pensar essa noção de produção do ser humano, em geral, a maioria dos estudos vão colocar como um grande eixo, grande centro de diferenciação entre o que é humano e o que não é humano, a raça. Em geral, a raça vai ser esse elemento trazido como o elemento fundante da separação. Se a gente quisesse pegar até mesmo um livro de um autor branco, que é Bruno Latour, aquele livro em que Bruno Latour fala Jamais Fomos Modernos, nesse livro vai ter várias constatações do que seria um ser humano moderno, na verdade. E vai mostrar que o moderno, ele se funda a partir da purificação do ser, a partir de uma separação intrínseca entre aquilo que é puro e o que não é impuro, o que é um conhecimento, o que é uma ciência, o que é uma política e tudo que não é. E se a gente for pensar historicamente, a raça é esse grande elemento aparentemente único de purificação do ser, né? Então se purifica um ser a partir do que é branco e do que não é branco. Essa produção, eu chamo isso no meu livro Ensaios sobre o Colonialismo, é uma produção que a gente chamaria de um antagonismo criativo. Em que sentido? Para a gente poder criar dentro do modelo do colonialismo, a gente não precisa enunciar o objeto de referência. A gente não precisa enunciar qual que é o modelo que a gente está chamando de ser humano purificado. Basta que a gente coloque os outros como esse grupo nomeado. Basta que eu crie os negros, as pessoas amarelas, as pessoas marrons, as pessoas indígenas, e a partir da criação destes grupos, eu estou afirmando, também no antagonismo, a criação da própria branquitude. E é nesse formato que se dá a produção humana, né? Nesse contexto mesmo que a gente chama humano, para que a gente construa essa produção, esse modelo precisa de coisas que são chamadas de diversidade. A diversidade que vai construindo, e apesar do colonialismo não gostar da diversidade, ele precisa justamente dela. Por isso que é um sistema paradoxal, ele é ambíguo, assim como as nossas subjetividades também são paradoxais e ambíguas, polivalentes, né? A produção do ser humano passa por aí. Só que se a gente para nesse ponto e acha que a raça é o único construto que vai colocar e que vai demarcar essa produção entre aquilo que é humano ou não, a gente perde de vista uma outra coisa que eu também considero importante, que é a própria cisgeneridade. A cisgeneridade, ela surge historicamente em lugares ontológicos distintos do que seria humano e do que seria a raça e do que não seria, só que ela não surge em momentos históricos tão distantes. Quando a gente vai olhar historicamente, quando se constrói o ser humano, também há um período onde está se reafirmando as identidades de gênero, por exemplo. Eu tenho um podcast, se vale fazer propaganda, se tiver autorizada a divulgação, eu tenho um podcast que chama Devaneios Filosóficos. E nesse podcast tem um episódio recente que chama A Cisgeneridade é Compulsória. E aí, a partir dessa perspectiva de que a cisgeneridade é compulsória, eu vou traçando vários paralelos para dizer que a construção racial e a construção da identidade de gênero binária no Ocidente, elas não nascem no mesmo ponto, mas elas vão caminhando para juntas construir um ideal de ser humano. E a gente até hoje tem uma tentativa quase conciliatória quando a gente está falando de identidade de gênero. A gente tem pouquíssima resistência em dizer que a cisgeneridade, como um construto, ela também é, tal qual a raça, uma construção colonialista. E às vezes isso pode soar radical, mas eu acho que isso é até simples e em alguns momentos parece muito nítido. O quanto que a cisgeneridade ela é parte da construção da ideia de ser humano. Poucas pessoas hoje em dia, espero, né, de modo otimista,
olhariam algum banheiro, olhariam nas ruas, olhariam nos espaços públicos e privados uma placa proibindo pessoas negras, proibindo pessoas indígenas, mexicanas, indianas, e não se incomodaria. Isso geraria alguns problemas, as pessoas achariam aquilo um absurdo, diria que isso é segregação, e de fato isso é segregação. Isso talvez, na melhor das hipóteses, geraria incômodos. E até aí, né, não é esse o ponto. Mas se a gente está em um lugar e a gente, nesses espaços, vê uma mesma placa no banheiro escrito homem e na outra porta escrito mulher, aquela plaquinha rosa e azul que a gente vê em praticamente todos os estabelecimentos, isso não soa para a gente como uma ameaça, isso não soa para a gente como uma segregação, isso não soa para a gente como algo que está ali indevido, a menos que esse corpo em questão seja um corpo trans, que não é a maior parte numérica da população. Então, a maior parte numérica da população que ainda se identifica no processo cisgênero, homem e mulher, não acha estranho essa segregação. Historicamente, os corpos também foram organizados dessa forma. Tem um livro recente que chama Terricídio, que é de uma pesquisadora indígena Mapuche, que essa pesquisadora, que é Moira Milan, ela vai dizer em várias partes, né, desse livro sobre como o colonialismo ele produz um terricídio. O terricídio seria o assassinato da terra, que a gente também chama de colonialismo. Então, o terricídio ele é uma das coisas que estão dentro da produção colonialista de destruição mesmo do planeta, do território e da terra. E para Moira, por exemplo, na cultura Mapuche, não tem essa diferenciação entre homem e mulher. Pelo contrário, tem uma questão muito mais ampla, tem a existência de pessoas que nós chamaríamos aqui de pessoas não binárias. Em África, tem a existência de pessoas de diferentes gêneros. Nas Américas, antes de serem Américas também. Em Ásia, no continente asiático como um todo. Então, a própria instituição do ser humano, ela se dá a partir do momento em que a gente coloca sobre esse ser humano uma cor e a gente coloca sobre esse ser humano um gênero. E ao fazer isso, se a gente não se questiona, se a gente não se pergunta, se a gente não se coloca nesse campo mesmo de pensar a vida e pensar a existência a partir do lugar que é esse lugar de que ser humano nós estamos falando, a nossa clínica talvez ela continue sendo uma clínica ainda muito colonizada. Talvez ela continue sendo uma clínica presa na noção de que ser humano é algo neutro, algo dado, algo colocado ali dentro de uma perspectiva muito simples e uma perspectiva que aparentemente não envolve necessidades de tantas críticas. Uma coisa que eu também falo reiteradamente e que nesse livro, Ensaio sobre o Colonialismo, eu vou apontando, é sobre o que a gente pode chamar de as 4 feridas narcísicas, né? Para a gente entrar no campo também da psicanálise. Freud é colocado como uma das pessoas que vai desenhar essa proposição das feridas narcísicas, só que Freud vai dizer que nós temos 3. A primeira, a ferida narcísica, é quando Copérnico vai lá, a partir do heliocentrismo, vai dizer que, olha, não é mais a Terra o centro do universo. Não é mais o geocentrismo que constrói a nossa noção de universo. Na verdade, o Sol está no centro desse sistema solar que a gente conhece e, posteriormente, né, a gente soube que nem o Sol é o centro do universo. Mas a Terra perdeu esse lugar de centro do universo e o ser humano foi ferido no seu narcisismo pela primeira vez, porque ele deixou de ser o habitante do centro do universo. A segunda ferida narcísica, que é do campo da biologia, é quando o biólogo Charles Darwin e também o outro biólogo Alfred Russell vai falar, Robert Wallace, né, vai falar, na verdade, Robert Wallace vai falar sobre a teoria da evolução por seleção natural. E a partir disso vai dizer que, na verdade, o ser humano também não é o centro da vida, não é o referencial da vida. Essa ferida narcísica segunda ela é importante, porque a gente conhece muito bem e escuta muito falar de Charles Darwin e de Robert Wallace, mas a gente raramente escuta um nome chamado Al-Jarir. Al-Jarir foi um muçulmano que ele vai fazer proposições muito semelhantes a essa de Darwin e Wallace cerca de 1000 anos antes. Cerca de 1000 anos antes de surgir a teoria da evolução por seleção natural, Al-Jarir já tinha no seu livro, que em tradução livre seria A Vida dos Animais,
ele já está fazendo proposições muito semelhantes a essas. Mas, como não é um branco europeu, ele foi deixado de fora do clube também. Então, essa seria a segunda ferida. Na primeira, o ser humano é destituído como a Terra sendo o centro do universo. Na segunda, o ser humano é mais o centro da vida, como Aristóteles acreditava, como o topo da evolução, o ser mais evoluído. A terceira, quem vai falar sobre ela é o próprio Freud. Freud vai dizer, se nós não somos nem o centro do universo e nem o centro da vida, nós também não somos o centro de nós mesmos. Nós não temos tanta autonomia sobre nós e nós não nos conhecemos tanto quanto nós achamos que nos conhecemos. E aí é quando surge essa proposição, né, do inconsciente. E aí o ser humano é removido desse lugar de dono de si, de dono da vida e de dono do mundo. Só que, na minha perspectiva, isso não para por aí. Por muito tempo, e mesmo a psicanálise propondo essa noção de inconsciente, propondo essa noção de id, ego, superego e várias outras proposições, desde Freud, Lacan, Melanie Klein e Winnicott e assim por diante, a gente ainda tem um problema fundamental. Esse inconsciente, essa formulação, essa postulação, ela é posta como se fosse algo neutro, como se existisse de fato uma maneira de ser e de estar no mundo que, uma vez analisando, uma vez interpretando, ela caberia para todas as pessoas da mesma forma, com pouquíssimas variações. Tanto que a gente conhece, né, Isildinha Batista, que é uma psicanalista brasileira negra, ela tem um livro que se chama A Cor do Inconsciente. Quando ela vai falar da cor do inconsciente, ela vai falar ali, porque ela também se formou na mesma instituição de ensino que eu, só que há 20 anos, quando ela ia publicar esse trabalho, ela queria que o trabalho se chamasse A Cor do Inconsciente. Quando ela chega para publicar esse trabalho com esse nome, a banca no Instituto de Psicologia da USP vai perguntar para a Isildinha o que ela está querendo dizer com isso. Como assim, Isildinha, cor do inconsciente? Você está querendo dizer que o inconsciente tem cor? Como se estivesse afirmando nessa grande ferida narcísica que não, o inconsciente, apesar da gente não se conhecer tanto quanto a gente conhece, ele não tem cor, ele é neutro, ele é posto quase como igual para todo mundo. Isildinha não quis comprar a briga naquele momento e chamou seu trabalho de A Significação do Corpo Negro. 20 anos depois, recentemente, inclusive, para nossa alegria, né, Isildinha publicou o livro pela editora Perspectiva e o seu livro se chama A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. E ali Isildinha vai dizendo de várias maneiras como que o inconsciente ele não é branco, ele não é neutro, ele não é transparente, ele não é essa coisa que a gente acredita que está dentro da proposição. E é aí que também, a partir de muitas coisas, eu vou trazendo a noção de que a quarta ferida narcísica é justamente essa ferida anticolonialista. É a ferida que vai colocar sobre o sujeito supostamente neutro, um sujeito universal, esse sujeito que tem o gênero, a sexualidade e a própria maneira de desejar dentro de um esquema colonialista e vai dizer, não, isso tem nome. A gente começa a devolver para esse sujeito supostamente neutro todas as nomeações que ele se negou ao longo do tempo e que ele se afirmou a partir da construção de outras coisas. Então, a quarta ferida narcísica é dizer, isso é branquitude, isso é cisgeneridade, isso é heterossexualidade compulsória, isso é classismo, isso é capacitismo. Uma série de outras afirmações que a gente vai colocando para localizar qual é esse sujeito que a gente está produzindo. Qual é esse sujeito que nós estamos trabalhando todos os tempos, todos os dias na clínica, atendendo pessoas trans, né, pessoas transmasculinas, travestis, pessoas não binárias e várias outras identidades, atendendo pessoas negras, pessoas gordas, pessoas freaks, pessoas pobres, pessoas não religiosas, uma série de marcações sociais. Como que a gente atende, conversa com essas pessoas se a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo é igual? Eu estou escrevendo um novo livro que chama Políticas Afetivas da Desobediência, e uma das partes desse livro é sobre questionar, na perspectiva anticolonialista, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando a gente questiona a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o próprio nome, o próprio título já nos coloca para pensar, né? Como que pode existir um ser humano universal? Como que pode existir um ser humano que seja transformado em um ser humano universal, a partir do qual a gente consiga
referenciar todas as identidades. A minha proposição é de que não existe esse ser humano. Para ele existir, a gente tem que impor sobre os seres humanos a própria noção de humano, para que a partir dessa noção de humano a gente consiga homogeneizar a vida, homogeneizar o desejo, homogeneizar o afeto. E é dentro dessas problemáticas, né, que eu acho que existe uma produção e a nossa participação como pessoas da clínica, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras também, como que a gente consegue produzir na nossa formação, nas nossas formulações, uma quebra nessa continuidade que se propõe dizer que ainda o ser humano é e está como aquele ser humano que tem que ser tomado como referência. Porque qual que é a grande coisa? O grande passo que a própria ciência clínica, a biomedicina faz, ela vai pegar esse mesmo corpo, que uma vez ele foi instituído de cor, de raça, e vai instituir ele histórica e socialmente de marcações como gênero. E eu insisto em dizer, se a gente não colocar a cisgeneridade também dentro desse pacote que marca a produção do ser humano, se a gente ficar pensando só em raça ou só em classe, como se fosse possível fazer análises distintas, a gente vai continuar reforçando a própria ideia de ser humano. Para a gente pensar a construção do ser humano, nós precisamos unir essas categorias e não analisar mais isso de modo somente interseccional, que é pensar que são vários atravessamentos. Eles são modos constituintes, são modos que realmente produzem e que realmente colocam esse ser humano como centro na clínica, como a própria condição para se tornar humano. Ele tem que ser cisgênero. E aí proposições que vão gerar, em alguns contextos, discordâncias, em outros, né, reflexões. Eu vou dizer, então, o seguinte: se a condição sine qua non, né, no direito, aquela condição sem a qual não se produz um ser humano, é ser um ser humano branco, é ser um ser humano supostamente heterossexual, é ser um ser humano cisgênero, a gente precisa se perguntar, então, quem que é, de fato, este ser humano? Será que uma pessoa negra é um ser humano? Nessa proposição, eu arrisco dizer que essa proposição exclui essas pessoas. Não por acaso a maioria das pessoas falam que o ser humano, a pessoa negra está fora do ser humano universal. Então, se a pessoa negra ela não pode ser branca e logo ela não pode ser humana, será que ela pode ser cisgênera? Será que isso é uma possibilidade? Ou será que a gente está produzindo uma tentativa de encaixe numa norma, uma tentativa de encaixe numa maneira de colocar esse corpo como um corpo que vai disputar as categorias que o próprio colonialismo instituiu para a gente? E aqui eu queria conversar um pouco sobre desejo, porque, na minha perspectiva, uma das coisas que a gente mais tem como o grande alvo do colonialismo é o desejo. Lacan, por exemplo, vai falar naquele texto, né, no seminário, da angústia. Vai falar que de uma face tem a angústia, na outra face da moeda a gente tem o desejo. Vai falar que, né, entre outras proposições, que também o desejo é falta, que essas questões são faltantes, que o desejo nunca se realiza por si. Eu tendo a discordar em algumas medidas que o desejo não se realize, que o desejo não seja, que seja além de uma falta. Mas aí eu queria mostrar para vocês uma proposição que eu tenho chamado de fetichismo colonialista. E acho que aqui, no campo da psicanálise, dá para trabalhar esse conceito, lembrando que, quando eu falo, né, de um fetichismo colonialista, eu não estou dizendo que é o mesmo fetiche que a gente observa e que a gente trabalha quando está falando especificamente de psicanálise. É um fetiche um fetichismo de uma outra natureza, mas que tem algumas dinâmicas semelhantes. E aí eu ia pedir para compartilhar a tela, onde eu coloquei aqui a parte do fetichismo colonialista. E queria ver se aparece para todo mundo, se todo mundo estiver vendo, aí eu vou continuar aqui. Acho que está aparecendo, né? Tá sim, tá sim. Tá, legal. Tá. E aí eu queria mostrar para vocês a seguinte proposição. Quando eu estou falando de fetichismo colonialista, eu estou partindo de um pressuposto de que o sistema social que nos constrói, ele nos constrói a partir de um processo fetichista. Então, se a gente tem ali que para Freud, que para Lacan, o fetichismo é uma falta, é uma substituição,
é aquele objeto que não é idêntico ao objeto, entre aspas, original, mas que ele guarda muitas similaridades e que ele é uma via de acesso para a realização do gozo, ou como Lacan vai dizer também, no seu texto sobre fetichismo, vai dizer que o fetiche não é o falo, mas é o véu que cobre o desejo. Eu estou partindo do pressuposto, então, de que o fetichismo é uma dinâmica social a partir da qual os desejos eles são colocados numa lógica de substituição a partir de uma interdição. Mas para não ficar muito absurdo, eu vou tornar um pouco mais absurdo ainda. Eu vou trazer aqui para vocês um esquema que eu tenho elaborado, estou pensando ainda sobre ele, e coloco aqui justamente não como uma afirmação categórica de nada, mas como uma troca, né? Para a gente ir pensando aqui as brechas que esse próprio esquema nos dá e nos sugere. E aí eu quero partir de um princípio assim, né? Partir de uma frase que eu ouvi quando eu estava lendo Alexandre Koiev, que é uma pessoa introdutória também de Hegel, que vem falar associações entre Hegel e Lacan. E aí Alexandre Koiev vai dizer a seguinte frase, que essa frase me pegou e eu achei interessante, que a história humana é a história dos desejos desejados. Né? Eu trocaria humana por outras palavras, mas pegando aqui a tradução na íntegra, seria isso, né? A história humana é a história dos desejos desejados. Pois bem, eu volto nessa frase daqui a pouco, tá? Mas eu queria falar com vocês de algumas lógicas, de alguns percursos que a gente constrói de uma maneira muito simplificada para a gente pensar uma dinâmica da produção do desejo. Então, a gente pode pensar que dentro do campo que não é, de novo, tá? Isso aqui não é uma linguagem que deva ser lida inteiramente pela psicanálise, mas como um empréstimo que eu faço de alguns termos que também estão ali e que guardam alguma semelhança. Pensando que a pulsão seria esse grande lugar onde questões também fisiológicas, questões ligadas ao nosso próprio corpo, à nossa fisiologia neuroendócrina, emocional, essa pulsão é isso que nos movimenta a fazer coisas, sejam elas quais forem. A pulsão ela precisa de uma movimentação, uma motivação. E essa motivação ela pode ser da ordem fisiológica, neurológica, cognitiva, ambiental, tanto do ambiente que nos contorna, quanto do nosso próprio ambiente interno, né, nosso corpo. E essas motivações, que podem ser várias, elas vão funcionar como um fator de qualificação pulsional. Uma vez, conversando com um amigo psicanalista, Paulo Endo, numa aula que eu dou para a graduação do Instituto de Psicologia da USP, Paulo Endo, que também é professor na USP e é psicanalista, ele estava dizendo que o desejo é uma pulsão qualificada, né? Então, partindo desse princípio também, se a gente tem essa pulsão, que é esse algo amorfo, que ele roga praticamente por uma realização, por uma expressão, a gente vai ter que algo vai ser algo do comportamento, da ação que vai produzir esse algo amorfo em um comportamento, em um ato. E esse ato ele vai precisar de um fator de alguma codificação simbólica, algo que represente essa pulsão. Um exemplo, já para adiantar o que eu vou dizer, um exemplo muito simples, né? É muito comum que pessoas que estão gestando ou pessoas que estão em alguns quadros de anemia, em algum momento de suas vidas, tenham vontade, você já deve ter ouvido isso, né? Que a pessoa tem vontade de comer tijolo, vontade de comer argila, vontade de comer barro. Por quê? A pessoa não sabe exatamente a trajetória pedagógica de aprender que o barro tem ferro. Mas em algum momento da vida que essa pessoa teve contato com algo que seja de barro, um tijolo, alguma coisa do tipo, sabe que existe algo que relacione aquele desejo com o ferro presente naquele material, seja pelo cheiro que lembra algo que saciou em algum momento aquele desejo e aquela falta de ferro, mas é logo construída uma ligação entre estou com desejo de tijolo, porque estou com falta de ferro. Essa seria a pulsão nesse momento mais nublado, né, da explicação. Só que essa pulsão, quando ela vai sendo qualificada, ou seja, quando ela vai recebendo símbolos, essa pulsão ela vai começar a ser qualificada a partir de vários signos que o ambiente dá. Uma pessoa que tenha pulsões das mais variadas ordens, o modo como ela aprende a realizar essa pulsão, a qualificá-la em forma de um desejo que vai se transformar em um ato, é o que vai dizer para aquela pessoa, naquele contexto em que ela vive,
o que significa aquilo que ela deseja. E o que significa no sentido duplo mesmo, no sentido popular, né, no que dá sentido, e no sentido também aqui da psicanálise, da psicologia, que é aquilo que preenche de valores, preenche de signos, que dá um significado simbólico para essas construções. Então, se a gente está falando que o próprio desejo, né, que a própria constituição do desejo, ela vem a partir dos signos que a gente tem socialmente, a gente já vai tendo algumas pistas do que eu estava dizendo antes sobre essa produção colonialista do próprio desejo. E aí, nessa lógica, se o desejo ele também recebe a influência desses signos, quando esse desejo ele é significado, esse desejo ele consegue apontar para um objeto de desejo. Ele consegue apontar para objetos que também guardem relação com signos que formaram esse desejo, que qualificaram essa pulsão, e a partir dessa significação, o nosso desejo encontra possibilidades de um objeto de desejo a partir do qual, uma vez encontrado, a gente vai ter o gozo. A psicanálise vai dizer que isso não se realiza por completo, mas eu vou tomar essa licença poética para dizer que nós vamos ter esse momento do gozo e vai realizar o desejo. Isso só é possível porque nós construímos vários signos. Só que aqui a gente está falando de um sistema como se fosse neutro, como se isso aqui acontecesse do mesmo jeito com todas as pessoas e todas as coisas. Na verdade, isso aqui seria um modo simplificado. Se eu estou falando de colonialismo, eu preciso também dizer que existe algo para além do objeto, para além da pessoa, do sujeito, que também participa dessa construção. E é aqui que eu vou dizer que existe também uma dinâmica, que aqui também é simplificada, do desejo civilizador. O próprio sistema colonialista, a partir da linguagem, a partir dos códigos, a partir de imagens, de símbolos, de sistemas de regulação, a partir desse resumo, né, do fetichismo colonialista, ele vai interferir na produção de signos, ele vai interferir na produção dos objetos de motivação, conforme ele te apresenta mais ou menos objetos de identificação e de motivação. Ele vai interferir na produção desse próprio objeto de desejo, o que vai ser disponibilizado socialmente como um objeto possível de desejo. Aqueles objetos que podem ser colocados como que objetos estão sendo desejados e por quê. E aí eu aproveito uma pausa para falar para vocês que quem tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat, depois eu acredito que a gente vai ter um momento para poder falar sobre. Então, se tiver muito confusa essa explicação, e se tal quanto eu, a explicação for esquisita, porque também eu sou uma monstra esquisita, coloquem no chat e a gente responde daqui a pouco. Então, assim, a produção dessa dinâmica civilizadora, ela vai operar afetando a pulsão que seria qualificada em desejo. Ela vai interditar, eu vou mostrar um esquema simplificado para vocês também. E ela vai interditar, inclusive, o acesso do nosso desejo ao objeto de desejo. Uma vez que ela interdita, ela constrói um outro caminho, que eu já mostro simplificado, ela vai produzir que esse objeto de desejo vai ser um outro objeto. Vai ser um objeto de desejo dentro do sistema colonialista, portanto, vai se realizar a partir de uma outra via, que não seria essa via tão aberta e tão plural como a gente gostaria, talvez. Só que ainda a gente pode fazer uma outra ampliação desse jogo, pensando agora somente esse campo agora, do desejo e do objeto de desejo. E se a gente vai fazer um zoom nesse lugar, dentro disso que eu estou propondo no sistema colonialista, a gente tem que, tanto esse desejo, a partir daquelas significações que eu propus, ele está sujeito a uma série de intervenções, interdições no campo da civilização do desejo, o próprio objeto de desejo também está aqui diante de todas as interdições dessa civilização também do objeto de desejo. Ou seja, o modo como eu desejo, ele vai ser afetado pelas produções do colonialismo, e aquele objeto de desejo para o qual eu orientaria o meu desejo, ele também vai ser. E a partir daqui, essa realização do gozo, do prazer, vai ser também interditada em todo esse processo. Ou seja, existe todo esse caminho que nos indicaria, primeiro, a essa produção, só que aí a gente pensa, quer dizer, então, que tudo que chega aqui e que vai ser colocado
como um objeto que se realiza, um gozo que se realiza nesse objeto, vai ter uma realização única? Talvez não. Tem objetos que vão escapar dessa lógica que viria diretamente para esse gozo dentro daquilo que é um objeto de desejo colonialista. E aí o que eu quero dizer? Imagine que o colonialismo vai interditando as vias de acesso do nosso desejo e vai produzindo como objetos desejáveis apenas a cisgeneridade, apenas a branquitude, apenas um corpo que não é gordo, um corpo que não é freak, vai colocar apenas como desejável certos comportamentos, como o que se chama de orientação sexual. Então, algumas coisas escapam daqui, mas o sistema ele é perverso. Porque se tem um objeto que escapa dessa produção colonialista, ele se torna um objeto que não é mais um objeto de desejo, portanto, ele é abjeto, ele é removido da categoria de objeto, ele ainda está aqui sendo influenciado pelo sistema. Na pior das hipóteses, esse ser que, por hora, seria abjeto, que não seria transformado num corpo desejável, em algo desejável, ele vai ser reciclado pelo sistema. Ele vai ser ressignificado pelo próprio sistema e ele vai passar por uma nova produção de desejo, desde o objeto até aquilo que é desejante. E quando ele passa por essa reciclagem, também afetada por esses fatores, ele retorna como um outro corpo e um outro posicionamento do objeto. E ele se realiza de novo. O que isso diz, em resumo? Isso diz que, dentro do sistema colonialista, tudo que puder ser reciclado, reaproveitado e reigienizado vai ser também. Só que a notícia boa é que o colonialismo não é infalível. E se ele não é infalível, ele não consegue capturar todos os corpos, todos os desejos e todos os objetos de desejo. Então, ao mesmo tempo que nós somos seres desejantes, nós também somos postos e postas como objetos de desejo no sistema com C, né, de cisgeneridade, de capitalismo. Então, o sistema, e esse objeto, ele vai ser um objeto cujo desejo ele é incontido. Tem um provérbio atribuído a provérbio budista que vai dizer assim: tem 3 coisas que não se escondem por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E aí eu tomo uma licença poética para dizer que tem 3 coisas que não se escondem por muito tempo: o sol, a lua e o desejo. E se o desejo é algo que não é contido, mesmo esse ser que por hora é posicionado como um ser abjeto, esse ser ele vai ser um desejo tão incontido que não cabe e não pertence na performance do sistema, que não está contido dentro do sistema, que ele vai encontrar uma outra via de produção de outros objetos de desejo, e nessas outras produções também ele vai realizar o seu gozo. Ou seja, o sistema não contém todos os desejos que a gente gostaria, porque seria a gente assumir totalmente a impossibilidade de falência do colonialismo, e obviamente não é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando de como propor novos caminhos, como propor novos percursos. E aqui é só para a gente ver o esquema mostrado assim por completo, né? Então, para a gente construir, né, o nosso lugar e pensar o desejo como essa categoria, o desejo como essa forma de habitação, é interessante a gente partir desse pressuposto, né, de que o desejo não é uma coisa sólida, o desejo não é algo que está colocado como universal, e o desejo não é essa construção que a gente talvez acredite de uma forma ou de outra, que não se transforma, que não se modifica, que não se transmuta. O desejo é algo que ele está dentro de uma manifestação psicossubjetiva, mas também ele está dentro de uma construção que vai para longe, que ultrapassa esses limites da construção social. E aí, só para resumir o que eu falei até agora, só para tentar deixar de um modo didático e fechado, a gente tem, então, que dentro de um sistema onde um desejo ele seria neutro, ele seria o desejo que nada interfere, ele não é interditado, a gente tem o eu, que é o ser desejante, e os outros, que seriam aquele objeto original de desejo, a partir do qual, uma vez realizado, a gente tem o gozo. Por outro lado, a gente teria também o desejo interditado. É um desejo que seria ainda o eu. Esse objeto original ele não supre, ele não é identificado como um objeto de desejo realizável. Então, existe um desvio, uma interdição, a partir do que a psicanálise chama de falta. Essa falta ela vai ser substituída por um outro objeto. Esse objeto substituto
ele vai servir e vai ser posicionado no espaço de um objeto original, e uma vez posicionado ali, tem-se a realização e o gozo. Isso aqui seria basicamente um fetichismo psíquico. Dentro da psicanálise isso acontece. Aquelas pessoas pensando aqui exclusivamente no ato do desejo, da realização do desejo sexual mesmo, aquelas pessoas que vão gozar especificamente com um formato, uma coisa, seja um som, seja uma música, seja uma estética, seja uma dor, seja um prazer. É como se o fetiche fosse esse lugar colocado e posicionado para uma realização do desejo. É um trabalho psíquico comum. O fetiche não é um problema. Essa é uma coisa que eu quero dizer também. Fetichismo não é um problema, não é dotado de um valor negativo. O fetichismo é esse trabalho psíquico que a gente tem para realizar o gozo quando esse objeto de desejo, talvez ele não está sendo percebido ou significado. Isso é no campo convencional, né? Mas se eu estou falando do fetichismo colonialista, a gente tem a mesma proposição inicial, só que essa interdição ela não é colocada a partir das possibilidades do sujeito de substituir o objeto. Essa interdição ela é imposta, ela não é colocada. Ela é imposta por um sistema que vai, desde historicamente, do nosso nascimento, dizer para a gente que existe um objeto de desejo que você deve desejar. Existe um objeto que você deve desejar profundamente. E essa é uma imposição. Quando a gente aprende que o corpo tem que ser classificado entre homens e mulheres, brancos e pretos, indígenas e amarelos, o desejo correto é o desejo pelo branco, pelo cis, pelo hétero e assim por diante, esse desejo, esse objeto posto como objeto de desejo, ele atua aqui, nessa interdição colonialista, e, portanto, ele é um objeto de desejo colonialista, colonizado, e aqui se realiza o gozo, e isso é o que a gente poderia chamar de um fetichismo colonialista. Portanto, né, para a gente encaminhar para o fim, eu retomo aquela frase do historiador Alexandre Koyev, que é a história da humanidade, é a história dos desejos desejados, que Anderson Aparecido vai trazer uma elaboração um pouco mais, vai dizer que, contudo, para que esse rebanho passe a ser uma sociedade, isso é, se humanize, é preciso que seus membros encontrem no desejo do outro o objeto do seu próprio desejo. Levado à radicalidade de suas consequências, o desejo que busca até mesmo um objeto natural somente é humano na medida em que é mediatizado pelo desejo de outrem dirigido ao mesmo objeto. Isto é, o que se deseja no objeto não é exatamente o desejo do objeto por si, mas os desejos intencionados a tal objeto. Assim, assinala Koyev, um objeto perfeitamente inútil do ponto de vista biológico, como a condecoração ou a bandeira do inimigo, pode ser desejado porque é objeto de desejos, de outros desejos. Portanto, no caso humano, não se deseja objetos, apenas desejos. E se a gente deseja desejos, quem controla a produção, a interdição e a elaboração desses desejos também vai controlar o modo como a gente se posiciona, como a gente se afeta, como a gente constrói a nossa própria noção de ser humano, porque se a gente quer ser humano, e eu já disse que a gente deveria recusar essa noção, se a gente quer ser humano, nós vamos ter que desejar o que o ser humano deseja, né? Essas questões todas. E aí, para finalizar, eu diria para vocês que quando a gente está pensando numa clínica, como uma psicanálise, como uma psicologia, que se proponha uma clínica que se descolonize, a gente precisa, na realidade, recusar essa categoria. A gente precisa partir de um ponto onde nós vamos procurar outro modo de ser. A travestilidade, as não binaridades, as transmasculinidades, as vivências não brancas, corpos freaks que fazem modificações corporais não hegemônicas. Todos esses corpos estão nos dizendo insistentemente: nós não cabemos no modelo de humano que foi desenhado e existem muitos outros mundos possíveis. E só para encerrar com o Nego Bispo vai dizer em algum momento sobre uma metáfora do sapato, né? De que o colonialismo ele vai dizer que existe um sapato e o seu pé tem que caber nesse sapato. Portanto, se o seu pé for grande ou pequeno demais, você vai ter que dar um jeito de fazer caber. Quando, na verdade, a vida mais plural, a vida fora desse sistema, é onde você tem um pé e você busca sapatos que caibam no seu pé, sem que você tenha que cortar ou machucar o seu pé para isso. E a vivência que a gente tem nessa produção da clínica é: se essa clínica que a gente constrói hoje não dá conta de
recusar esse modelo humano tradicional, a gente tem que trocar de clínica. Ainda que custe dizer, eu não sou psicanalista mais, eu não sou mais psicólogo, eu não sou mais isso, porque não é sobre a gente ter que se encaixar não há força, não há teoria. É permitir que ela, inclusive, possa se suicidar. E acho que esse é o processo, para finalizar, que é a clínica ela precisa poder se suicidar. Se ela não poder se colocar à prova da própria morte, ela vira um dogma. E a gente precisa ir contra esses dogmas. E seria mais ou menos isso. Eita, eita, eita! Olha, muitas palmas para você e para Diego. Que aula, hein, Ronald? Que coisa, hein, o pessoal do Corpus? A gente aqui, né, nessa... Não tem como, gente. Eu achei que eu ia conseguir assistir a todas as palestras, vou ter que voltar, vou ficar num looping aqui nessa aula, hoje pela manhã, e tentar digerir isso nos próximos 10 séculos. Leone, que alegria ter você aqui, que prazer ouvi-la e que bom que você é uma professora doutora orgânica, no melhor sentido da palavra, e com isso consegue traduzir para a gente conceitos tão pesados, coisas tão complexas e difíceis, na melhor forma travesti de repasse, que é aquela, não é, que a gente conhece, que é no fazer, no trazer de modo singularizado. Existe uma relação muito boa entre essas duas palavras que a gente utiliza, né? Eu escrevi com o Diego Lanza, acho que em 2018, um texto que fala da abjeção do corpo trans travesti, e por que a gente é odiada, né? As pessoas têm nojo, mas eu gosto da palavra da Júlia Kristeva, que é a abjeção. Júlia Kristeva, Jula, Kristeva com K, Diego. É a Júlia Kristeva que vai falar de abjeção e fala de um jeito muito interessante, porque o objeto é aquilo que é simbolizado, né? Aquilo que tem representação, é aquilo que pode ser desejado, que está organizado simbolicamente, que coloca fora de mim alguma coisa que não é ameaça. Então, isso é o objeto, né? O objeto é o contrário. O objeto é a formulação dessa coisa que não é o objeto, porque não pode ser integralmente representada, né? Não é totalmente externo, porque continua colado aqui, no corpo, como a nossa existência física, psíquica, né? Mas ela é uma coisa que é uma ameaça fora do eu, que desestabiliza esse sujeito e a ordem social. Você se coloca como monstra e é uma desestabilizadora dessa norma social. Um problema seríssimo que a sociedade normatizada vai ter que dar um jeito, vai ter que dar conta de responder ou de lidar, né? Que é isso que a gente vem pensando. Eu tenho uma infinidade aqui de perguntas para você. Fui fazendo várias anotações, porque a gente está falando de questões muito densas, realmente, né? Quando você traz todo esse aparato, inclusive visual, para que a gente consiga perceber o desejo interditado do desejo não interditado, isso talvez seja uma das coisas mais sensíveis, é uma coisinha muito miudinha, pequenininha, assim, de uma sensibilidade, de um cuidadinho, de um olharzinho, sabe, que a hora que você arranca isso para fora, vem quase que como uma couve-flor, né? Ela expande, e aí a gente descobre que todos nós estamos atravessados por esse desestabilizar do humano. E você pergunta quantos brancos, né, essa máquina vai produzindo para criar a norma, né? Eu costumo dizer que nas Améfricas, né, ou na América Latina, somos todos a grande fixação ou a grande ficção de um homem branco, porque a gente não consegue ser nem isso, né? Bacurau é muito maravilhoso quando coloca ali dois brancos do sul falando, mas nós que somos brancos, e aí os americanos começam a rir deles
e bota o pezinho, né, como devia te amar, bota esse pezinho no chão. Você também menciona ali nos devaneios filosóficos essa relação que você cria com textos da Adriana Hitch, não é? Quando você utiliza a sexualidade compulsória e você fazendo uma assunção do que a Adriana Hitch trouxe como heterossexualidade compulsória. Eu vou te perguntar mais adiante sobre essa estrutura que, para mim, eu tento deslocar, que é mais do que isso, que é a cis-heterossexualidade presumida. A gente vai conversar também mais um pouco. Teve Moira Milan, que eu acho também que é um grande estabilizador, né, com os povos Mapuche, que traz outras tantas paragens, e eu acho que as 4 feridas narcísicas, que eu vou ter que levar para a minha vida, agora em todos os nossos textos, Ronald, vai ter que ter isso. 4 feridas narcísicas. E aí, para você ver que a gente é simplória, a gente não quer ser muita coisa. Porque começa com Copérnico, Darwin, Freud, e aí vem a Andreoni. Toma, é sobre isso. Apoiado. Bom, agora é isso aí mesmo, vou botar isso no texto. É isso. E aí, bom, dito isso, vou começar aqui nossa sessão de perguntas e interações. Ronald, se aparecer alguma coisa aqui no chat, por gentileza, você traz para a tela e a gente vai conversando. Trago. Cara, assim, eu estou aqui, olha, estarrecido. Eu acho que é isso, eu acho que é essa palavra, estarrecedor. O negócio realmente eu concordo com a Andreoni, ela é uma monstra, uma monstruosa, sagrada, até. Bota aí no campo espiritual, porque eu estou impactado. O Jairo chegou aqui, está nos bastidores ali tomando um cafezinho dele, mas enfim, eu estou aqui, eu nem sei o que dizer. Do desejo do Koyev, né, que foi aí a professor do Lacan, olha só, a Adriane foi lá no núcleo do negócio. Quem pega Koyev vai no núcleo duro do troço. Rapaz, essa mulher tá doido, cara. Eu fiquei aqui meio... eu tô até agora assim, tentando decantar aqui uma coisa. Eu quero fazer perguntas aqui. Jairo, saudações de 30 segundos. Seja bem-vindo, querida. É só para agradecer a presença da querida Andreoni. Obrigado, Sara, por você estar aqui com a gente. Ronald, agradecer a cada uma de vocês. A Andreoni faz o Lacan ser compreensível sem as bobagens. Isso é sensacional. Obrigado, querida. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Jairo, que é o idealizador, junto com a Ronald, e que tem a coordenação também de Hudson Bonomo. Então, um beijo para vocês 3 aí. Gratidão por fazer esse trabalho e por nos trazer para cá. Andreoni, vamos começar aqui, por isso aqui. Você citou esse livro na sua fala, Acordo Inconsciente, da Isildinha. E a Isildinha, ela vai dizer aqui, logo no início, ela traz, antes dela falar da construção da imagem, do rosto, né, pelo olhar do outro, ela vai dizer que um dos momentos mais difíceis para ela foi justamente quando ela chega na França para levar esse bilhete da Ansueli Ronick para o Deleuze, e que ela não encontrava validação porque ela buscava por esse espelho. Fazendo essa assunção do espelho, e com a sua pergunta dos quantos brancos da ficção quer ser homem, branco, cis, hétero, que existe, a gente sabe que ele existe, mas ele está lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outro lugar. Falando de América Latina, tudo aqui é uma grande ficção na tentativa de assumir esse papel. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, pensando esse corpo da Isildinha Nogueira que chega na França, que é essa tentativa da inserção, da inclusão. É isso. Vou com essa primeiro, depois a gente vai falar da estabilização e das outras questões, que acho que tem muita coisa aqui para você. Pergunta simples, né? Pergunta tranquilíssima. Eu penso nesse lugar da estabilização, né? Da estabilização não, dessa chegada desse corpo no outro lugar.
Eu lembro de certo momento também da minha trajetória, quando no meu mestrado eu ganhei uma bolsa de estudos e pesquisa no exterior. Aí eu saio daqui da USP de São Paulo e vou fazer uma parte do meu mestrado no Centro de Excelência Marinha, lá na Espanha, na Universidade de Cádiz. E em alguns momentos eu fui para outros países para fazer congressos, e teve um momento que eu fui para Portugal e estava um período super ensolarado, quente, e aí a gente ganha, né, cor com isso. Quando eu volto para a Espanha, para a universidade onde eu estava fazendo o mestrado, eu que já era uma pessoa negra de pele muito mais escura do que as pessoas ao meu redor, chego com um tom ainda mais escuro, e a primeira coisa que olham para mim, as pessoas começam a dizer, nossa, você está com a pele mais escura. Né? E aí teve uma pessoa que falou, você está com a cor de sujo. Primeira coisa que dizem, né? Você está com a cor de sujo. Isso foi em 2014, há 11 anos. Se eu lembro é porque ainda afeta, né? E aí, essas proposições, essas construções, elas informam de um jeito ou outro, sem usar os mesmos termos, que eu não sou aquelas pessoas. É igual eu falo, eu estou escrevendo recentemente sobre, a sujeira não é o que foi inventado, não foi a sujeira que foi inventado. O que foi inventado é o processo de higienização. A sujeira, ela aparece só porque esse processo de higienização ele foi construído. Então, esse corpo, o branco, o europeu, esse corpo francês, espanhol, que seja, que nem foi considerado branco em todo o tempo da história, isso é bom a gente saber, né? Ele é considerado na história branco há pouco tempo, justamente porque foi criado negro. E é nessa construção de criação que tentam despossuir esse corpo de lugar. E Fanon vai dizendo isso em vários momentos, principalmente em Pele Negra, Máscaras Brancas, mas também no seu finalzinho ali de Condenados da Terra, quando ele vai falar sobre a psiquiatria argelina, que vai tentar produzir sobre corpos negros, corpos que, agora numa linguagem mais neuroanatômica, que são corpos diencefálicos, que tem um cérebro reduzido, que tem aquelas pregas cerebrais, aqueles giros que seriam a nossa capacidade mais cognitiva, mais resumida. Então, vai atribuir características biológicas para dizer que aquele corpo, mais uma vez, e de novo, essa é uma das minhas críticas à psicanálise, né, de que aquele corpo falta algo, que ele é o que ele é porque falta, né, que falta capacidade cognitiva, que a pessoa negra falta racionalidade. Hegel tem vários textos, Hegel e Kant, vários textos dizendo que o negro sequer ele atingiu um lugar da racionalidade. Ele é puro sentimento, pura selvageria. Então, acho que quando Isildinha chega nesse lugar, quando eu chego e quando outras pessoas transitam em lugares onde a raça não é universal mesmo, a gente percebe que o que a gente está em jogo ali não é a cor da nossa pele. Porque raça não é só sobre cor de pele. O que a gente está em jogo é a nossa presença apresenta para aquele mundo que aquele corpo ali é o corpo sagrado e que nós ameaçamos esse corpo sagrado. Eu trabalhei no meu mestrado com a noção de nojo. Eu testei nojo nas pessoas e eu trabalhei nojo no campo do desejo, mas a partir daí eu também trabalho o nojo como um dos componentes que produzem a transfobia e o racismo. Porque o medo é que se contamine essas populações. Então, acho que é um pouco nesse caminho. O corpo de Isildinha numa França não é só um corpo negro, é um corpo que ameaçam a contaminação. E com as ideias que Isildinha tem também, né, eles vão se sentir realmente ameaçados. Porque está trazendo uma outra proposição de ser, outra proposição de estar no mundo. Teve um texto que eu escrevi, que talvez saia esse ano, que é um texto chamado Peles Trans, Máscara Cis, fazendo referência direta e anunciada a Frantz Fanon. E aí, nesse texto, eu pego dois parágrafos do texto de Pele Negra, Máscara Branca, e o outro parágrafo é um parágrafo do texto de Isildinha. E aí eu vou ler esse parágrafo, por exemplo, que está lá na página 66 do livro que você me apresentou, que é da Isildinha, e se você abrir ele aí, você vai ver que Isildinha está falando o indivíduo branco que se reconhece em nós, etc, etc. E eu começo a fazer uma releitura desse mesmo parágrafo. Em tudo que está escrito cis, em tudo que está escrito branco, eu coloco cis. Tudo que está escrito trans, eu vou colocando essas categorias contrapostas entre raça e gênero. E o texto se mantém com toda a sua estrutura. E fala da mesma coisa. Porque, no fundo, o problema é o ser humano. Ele é cis e ele é branco, né? E aí a gente vai indo nessa questão. Olha, eu faço uma brincadeira há muitos anos exatamente sobre isso, e que foi uma das coisas que mais marcaram, talvez, meu trabalho durante a minha escrita, que são dois
duas coisas que eu tentava dialogar, que era o aspecto desse corpo que tem uma leitura única. Então a gente fala assim, eu sou uma pessoa trans, e aí você traz todo o arcabouço de uma pessoa trans e suas exclusões ao longo da vida. Então, assim, por exemplo, uma mulher, eu gosto de usar sempre a Laerte Coutinho, porque é uma pessoa pública e já, né, falou de muita coisa, para dizer assim, então as pessoas olham a Laerte e elas têm Laerte, Beni Brioli, Sarah York, elas acham que todas elas passaram pela mesma produção de exclusão, quando na verdade dessas três, né, eu sou uma travesti de 50 anos, com 50 anos de vida travesti. Exatamente, e muito bem pensada na lógica dessa exclusão, né, dessa saída. Assim, eu fui pensar a paralaxe trans. Eu falo de paralaxe trans nessa coisa da percepção do corpo trans pelo sistema social. E trago um outro conceito, que é prolepsis, que é a aderência do corpo trans, que somos todos nós, todos e todes, numa aderência à cisgeneridade. Então, quanto mais aderido a essa lógica cisgênero, mais porque eu realmente não dou conta da coisa da passabilidade, e eu acho que ela é a pegadinha do cisplay, né? Que é o cisplay numa alusão ao cosplay, né? Então, você vai e faz ali essa brincadeira. Você falou do livro da página 66, da Isildinha, e o texto é realmente maravilhoso, porque ela vai falando aqui, né, que a partir das reflexões de Rodrigues, o Estatuto do Negro, e aí você faz esse jogo, né, essa virada. Vou te perguntar isso, Andreone. Desestabilizar o ser humano, que foi sua proposição aqui, num jogo assertivo do que outrora para nós foi esse mais da sigla LGBT+, né? O mais da alocação positiva do HIV/AIDS, o câncer gay, aquilo que dizimou muitas de nós, e eu estava lá para ver, observar e contar essa história. Então, essa desestabilização desse ser humano, pensando os 4Hs ou 5Hs, ela acaba retornando para a gente como história, né? Então, lembrando que os Hs, que são o H de haitianos, né? Então, quando a gente fala de Deus, pátria, família, então a pátria já exclui esse corpo desse imigrante que é preto, né? Ele não é europeu branco. Os haitianos, os homossexuais, as prostitutas, os usuários de droga, seria ali esse quinto H, os humanos, ou seriam ainda os heterossexuais, nessa dinâmica de hierarquizante do corpo que exclui, não é? Por gentileza, fala para a gente um pouco sobre o atravessamento do câncer gay que volta no retorno de produzir exclusão ao longo da história. Essa questão, né, da epidemia... Mentira, pode ter o tempo. Tá bom. É que é de tese. Isso daria para fazer uma tese, inclusive. Essa questão, né, especificamente das pandemias que vão acontecendo ao longo do tempo, mas especificamente essa da pandemia HIV/AIDS, né? Eu acho que ela marca um lugar muito importante, com todas as tragédias que ela trouxe e as marcas que ainda tem. Eu não acho que essa noção contaminante ainda não acabou, ela continua. E ela vai marcar esse lugar dessa fragilidade das próprias sexualidades, né? Nesse meu livro último, que eu lancei esse ano mesmo, que é um ensaio sobre colonialismo, pela editora Telha, tem uma parte ali que eu vou discorrer somente sobre heterossexualidade compulsória, a partir de Adrienne Rich mesmo, e de Monique Wittig, e de outras pessoas que estão ali pensando, para a gente olhar como que a heterossexualidade é uma das dimensões do ser humano que se constrói. Essa dimensão física, estética, baseada a partir da cor da pele, que se transforma posteriormente com outras inscrições no que se chama de raça, e o próprio gênero, que é o modo como esse corpo deve se posicionar, porque não é só a cor que ele tem que ter. Agora tem um modo como ele tem que se apresentar.
nessa divisão que carrega suas bases lá da antiguidade grega sobre a reprodução, deixar descendentes e tudo que se empresta também erroneamente da biologia, mas ainda falta algo. Falta dizer por qual corpo esse corpo diferente na cor e na expressão de gênero deve se atrair. E aí entra o desejo. E esse desejo ele vai entrar posicionado a partir do desejo de uso do próprio corpo. A heterossexualidade, eu falo, não existe pessoas heterossexuais. Eu nunca vi uma pessoa heterossexual, de fato, no campo da sexualidade. Agora, no campo da construção de um sistema de poderes, inclusive pessoas trans e pessoas gays, bissexuais e lésbicas podem se comportar de modo heteronormativo, né? A gente tem um cissexismo, a gente tem um heterossexismo nessa produção da orientação dos nossos desejos e essa orientação ela tem um fim. Esse fim é produzir o ser humano. Se a gente for olhar em culturas ao redor do mundo, são várias, né? Eu tenho uma imagem que eu não apresentei hoje aqui, mas são várias culturas e várias populações onde a inscrição cis-hétero não existe. Ela não é nem da mesma forma e não tem nem a mesma função. O que a gente chama de two spirits, né, para os povos, por exemplo, no que se chama de América do Norte, talvez para essas pessoas não faria nem sentido chamar dessa forma. E acho que esse é um outro dado. O Ocidente analisa antropologicamente, psicológica e psicanaliticamente o mundo a partir dos seus termos. E a partir dos seus termos vai dizer que aquele povo é cis, que aquele povo é homem, que aquele povo é isso ou é aquilo. O terceiro gênero, essas coisas todas é uma ficção nossa, para tentar inscrever outras pessoas na nossa inscrição de humano, que é falha. Então, pensar na desestabilização, e é como eu disse, eu não tenho ainda uma resposta, queria muito ter uma resposta, falar, gente, vamos fazer isso, isso e isso, para recusar o humano definitivamente. Mas eu ainda estou naquele momento que eu falo, eu acho que a gente precisa recusar. Não dá mais não dá mais para a gente conciliar. Porque por muito tempo se diz, não, se a pessoa quiser ser cis, que seja. Eu quero ter o direito de ser trans. Hoje eu estou um pouco mais sem paciência. Eu falo, não vai ser cis, não. A cisgeneridade é uma construção do colonialismo que tem destruído o globo de um modo terricida. Então a gente não pode aceitar que esse construto é um construto natural, porque aí nós estamos dando a ele o selo que ele pede. É um selo de essencialidade, de natureza e algo que transcende o sujeito. Eu sou um pouco mais da perspectiva pós-estruturalista, né? Ou seja, nós somos participantes da relação e nos produzimos na relação discursiva. Não existe algo essencial antes. Não somos tábulas rasas, mas também não somos essencializados. Se eu parto do princípio que quer ser cis, que seja, eu estou dizendo, o cis, ele também é um pré-discurso. A transgeneridade é uma ficção, a gente nunca negou isso. Nunca vi uma pessoa trans dizendo que a transgeneridade é algo dado geneticamente. A gente está dizendo, igual o Preciado fala a partir de Kafka, né, como o Pedro Vermelho vai fazer, eu estou saindo de uma jaula e entrando na outra, mas eu sei que eu estou fazendo isso. Eu sei que eu estou fazendo isso. Eu não estou dizendo que essa jaula é de vidro e que eu não estou vendo as suas bordas, né? Eu acho que essa é um convite para desestabilizar. E aí, juntos, a gente vai pensar em como fazer isso acontecer de fato, né? O Ronald tem um livrinho famoso agora, todo mundo está lendo, que chama It May Contain Lies, que pode conter mentiras, que é de um professor muito bacana da escola da Business School de Londres, e ele pega os dados mais importantes assim da história e vai mostrando como que eles foram produzidos e dos aparatos que precisam ser forjados para poder estruturar aqueles statements e as coisas que vão sendo colocadas. A gente está indo para o final, então eu vou passar para o Ronald, que vai fazer a pergunta de que tá no chat, vamos ver se a gente consegue fazer um passadão, e Andreoni vai fazer o encerramento. Ronald. Beleza, e só uma coisinha, né, no que Sara estava dizendo, tem um outro livro que chama O Legado Roubado, de George James, que ele vai dizer que a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ele vai apresentando ponto a ponto de por que o que a gente entende como filosofia grega sendo o berço da humanidade é um roubo de culturas africanas, por exemplo. Vou mandar um beijo aqui, inclusive, para nossa querida Helena Teodoro, a primeira filósofa preta, doutora preta desse Brasil, que escreve sobre Kemet, né? Beijo, Heleninha! Ronald. Exatamente, eu ia falar isso, Kemet, exatamente isso. A gente tem perguntas no chat, Andreoni, o que acontece? Eu também tenho uma pergunta, vamos ver se a gente consegue tentar fazer um sobrevoo, tá bom?
O Alex, deixa eu só colocar aqui, o Alex Vieira, ele diz assim, Andreone, bom dia. Como lidar com uma psicanálise que ainda tem uma tendência a patologizar as singularidades e as identidades plurais e que ainda fica sem saber o que fazer com corpos dissidentes? Você trouxe todo o mecanismo, né, ali nos slides e tal. Mas, assim, como é que a gente pode sintetizar isso na resposta, Andreone? Sendo bem sintética mesmo, a questão é que a gente tem que ferir o nosso próprio ego e o nosso próprio narcisismo. A psicanálise precisaria rejeitar a categoria cisgênera para ela sair desse lugar. Eu não acredito na psicanálise que vai fazer de uma outra forma se a cis-heteronormatividade ainda for parte da epistemologia. A gente não vai conseguir passar e ultrapassar se o Édipo, se o nome do pai ainda forem categorias fixadas e fundantes da nossa interpretação, porque tudo vai ser um excesso. Todo corpo vai ser ou excesso ou falta, mas ele não vai estar inscrito nessa norma. E a gente vai sempre olhar esse corpo justamente como um corpo que decide, né, que sai dessa norma, e a gente vai tentar um encaixe desse corpo ali. E é um baita de um desafio. Existe uma psicanálise sem essa cis-heteronormatividade? Caso não exista, a gente está afim de falar, olha, aqui não me cabe, né? Eu não me nomeio psicanalista porque acho que eu teria que estudar muito mais para poder dizer que sou psicanalista, mas também porque eu encontro algumas barreiras epistemológicas que me fazem pensar, meu corpo nem cabe aqui, né? Então nem vou fazer essa passagem assim. Mas eu diria que é isso, a gente rejeitar construtos que rejeitam pessoas e não rejeitar pessoas que rejeitam construtos. E isso é um desafio no sentido mesmo de quem sou eu depois dessa rejeição. Né? Eu preciso rejeitar uma série de ideias sobre o meu corpo, sobre a minha raça, sobre a minha história de vida para eu poder construir conhecimento. E eu topei com isso. Né? Eu lembro que nem hoje, eu estava nessa mesma casa que eu estou aqui há 5 anos, eu estava varrendo o meu corredor com aquele mop, e aí eu estava pensando e refletindo sobre Fanon na ocasião. Aí eu parei o mop, eu apoiei esse meu queixo em cima e falei, tá, o homem negro não existe, né? Se o homem negro não existe, eu não existo. Eu assumi esse lugar desse compromisso epistemológico e falei, não existe homem negro, eu não sou um homem, não tem como eu ser um homem. E a partir desse lugar, eu falei, eu vou rejeitar todas as proposições que eu já fui construindo, lendo até aqui, porque aqui a partir daqui eu não consigo prosseguir. E aí eu começo a minha transição de gênero a partir desse questionamento, dizendo, o homem negro não existe, faz sentido, eu não sou um homem. Andreone, isso é que ano exatamente? Foi 2020. 2020. Olha que coisa interessante, Ronald, porque é exatamente o oposto. Andreone faz a rejeição disso e eu faço um outro caminho. Eu digo, aonde tiver esse homem branco, eu vou lá para poder falar, eu também sou. E aí eu falo, eu sou pai, eu sou avó, eu sou psicanalista, eu sou... Então, tudo isso, porque a gente é sobre isso, a política de ocupação. A gente vai ocupar, porque é a forma de mudar, né? Esse regime. Que coisa linda, que coisa boa. Muito bacana. Próxima questão, Andreone. Eu fiquei pensando, apreende para jogar fora. Eu também tenho feito bastante isso. E também a política de ocupação que a Sara está dizendo, lá no Movimento Articulação, a gente está fazendo isso também. Olha só, a Vitailma, deixa eu botar aqui, isso, beleza. Vitailma diz o seguinte, Andreone, maravilhosa, sobre a dinâmica do desejo civilizador, é vender o objeto humanidade para sempre perdido na colonização? A ideia de civilizar é humanizar. Né? Isso aí está para além do que a gente às vezes olha quando fala de ser humano, porque quando eu vou xingar uma pessoa, quando eu vou transformar essa pessoa em desumanizada, geralmente eu chamo ela de algum animal. Eu falo ou de um objeto. Eu falo, nossa, essa pessoa é burra igual uma porta, essa pessoa é um burro, essa pessoa é uma jumenta, essa pessoa é isso e aquilo. Eu estou transformando ela numa categoria que não está inscrita no humano. Isso faz sentido no nosso Ocidente. Fora do Ocidente, aí eu fui uma pessoa muito religiosa por muito tempo, né? Eu aprendi a gramática bíblica, acho interessante em alguns contextos, mas se a gente for olhar ali, por exemplo, em Cantares de Salomão 4, ele está fazendo toda uma declamação para o amor da vida dele e está comparando essa pessoa com animais. Porque os seus dentes são como as ovelhas gêmeas, são como as cabras de Gileade, você é como uma gazela, etc.
E o animal não entra como oposição ao humano, entra como algo que participa do humano, né? A gente nesse Ocidente, transforma tudo que não é humano em inferior. E se tudo que não é humano é inferior, inclusive pessoas trans, inclusive pessoas negras, são desumanizadas. Aí a minha pergunta é, por que a gente precisa querer essa humanização? Por que a gente precisa falar assim, não, me humaniza assim, eu quero ser ser humano? A gente está afirmando que este ser humano faz sentido. E aí o desumanizar vem nesse campo, e o civilizar, que é essa tentativa, né, que o colonialismo tenta produzir com essa grande lógica de tornar válida alguma identidade, eu acho que sim. E não sei se está para sempre perdida, mas ela é ficcional, ela não se realiza na concretude plena, porque, como eu disse, o colonialismo não venceu, nós estamos aqui, estaremos por mais tempo, desestabilizando, não venceu, mas a ficção é essa, de que todo mundo tem que ser humanizado, e talvez humanizar, nessa radicalidade, seja sinônimo de higienizar. Higienizar para humanizar, humanizar para excluir, né? Fazer essas proposições. E eu sei que sou, às vezes, meio radical, porque a gente tem esse costume de falar, eu quero produzir uma clínica humanizada, um tratamento humanizado. E aí eu venho e falo, gente, a gente tem que parar de querer humanizar, tem que fazer outra coisa. E aí eu acho que dá uma noção até de que eu estou indo contra o direito de existir. E pelo contrário, eu estou indo pelo próprio direito de existir para além desses tão fechadinhos, tão pequenos, né, que nos convidam, ou, na maioria dos casos, nos impõem a existir neles. Beleza. E a gente vai para os 5 minutos finais, Sara. Eu vou fazer minha pergunta bem rápida, que eu preciso... Meu Deus, eu preciso aqui fazer. É tranquilo. Né? Olha só, eu estava pensando aqui, né, que realmente, historicamente, dá para dizer que a modernidade colonial não só reorganizou essas economias e territórios, etc., mas também ela fabricou certos regimes de sensibilidade que têm a sua orientação de interdição, como você mostrou ali nos esquemas. Né? Eu adorei aqueles esquemas, pô, muito, muito bacana. E aí, essa modernidade, então, ensinou quem é que pode desejar e o que pode desejar. Né? Quais são os corpos lidos como desejáveis, ou o desejo de ser desejável, né? E quais formas de amor ou de gozo são interditadas ou toleradas e etc. Né? Então, como é que você reconhece, assim, eu queria te perguntar nesse lugar, sabe? Como é que você reconhece na clínica e na cultura o momento em que um sujeito começa a fazer exatamente isso que você fez, o que a Sara falou também, de política de ocupação, de você apreender para jogar fora, né? Começa a desobedecer também esse treinamento colonial do desejo, né? Não, como que a gente pode reconhecer isso? Né? Não é só a recusa do objeto imposto, mas a gente faz reinvenção dos modos do desejo de desejar. Eu acho que a gente pega aí do Koyev só para a gente poder ter uma base. Como é que a gente pode reconhecer isso? A minha política clínica, eu costumo falar assim, né? A minha política afetiva da desobediência na clínica, ela parte da tentativa de amoralizar tudo que as pessoas estão trazendo para mim. É um desafio ético, clínico, profissional, mas eu tento trazer tudo que a pessoa traz e falar junto com aquela pessoa, olha, vamos tirar a moral dessas coisas. Vamos olhar para a coisa como ela é, o que ela tem ali. E aí aparece conteúdo sobre sexualidade, sobre sexo, sobre raça, que está sempre envolvido na moral da culpa. A culpa como essa grande coisa que funda, né? Porque eu falo assim, a culpa nada mais é do que aquele lembrete recorrente de um contrato que nós não assinamos. A culpa, ela está ali para te lembrar, olha, tem um contrato ali que você não está cumprindo, volta lá. E às vezes a gente só volta por causa do lembrete, a gente talvez não passasse por isso. Eu tenho, acho que uns 5 episódios em sequência no meu podcast sobre culpa. Culpa em família, culpa em relacionamento, culpa em vínculo e culpa sexual também, né? E aí eu vou pensando nesse lugar que quando a pessoa começa a trazer algo muito culpabilizado, que a gente vê isso sempre, eu dou muita atenção para isso, porque se essa culpa está te chamando para permanecer nesse lugar culpabilista, provavelmente é daí que a pessoa quer escapar. E é muito comum, ainda bem, eu fico contente com isso, né? É muito comum quando as pessoas começam a trazer esse movimento culpabilizado, esse movimento moralizado, e eu falo, vamos tentar olhar sem qualidade. Vamos destituir de valor
para você pôr os seus, a pessoa começa a olhar e fala assim, nossa, eu achava que era um problema isso. Eu achava que eu ser trans era o maior problema da minha vida. Na verdade, é o meu maior desejo. Né? Os problemas, os nossos medos e as culpas, elas informam mais do que elas rejeitam as coisas. Andreone, estamos encerrando, o tempo estourado, estamos pulando de sala. Uma palavra para a gente fechar isso aqui. A história humana é a história dos desejos desejados. Qual que é o seu desejo, Andreone? Desobedecer. Beijo e a gente se encontra na próxima mesa. Até logo. Beijo, Andreone, gratidão e muito amor, minha irmã. Ronald, Diego, beijo.